Olá, meus amados, bom final de semana para todos. Aqui, Pastor Brandão, para mais um estudo sobre o Espírito Santo. Tema para hoje: o início da igreja cristã no Pentecoste. Isso, o início da igreja cristã no Pentecoste. Semana passada nós falamos, fechando, que Deus ele passa, com a inauguração do Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, ele passa a se relacionar de uma maneira muito especial com o seu povo e com o derramamento do Espírito Santo, ele transforma, ele enche a igreja, ele inaugura o início da caminhada da igreja e passa o Espírito Santo a ser morada em cada crente. Isso, cada um de nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Isso é muito legal, porque o derramamento do Espírito Santo derrama dons para todo o povo de Deus. Não é verdade? Antigamente Deus falava através do profeta, Deus falava diretamente com o homem, até de forma de teofania, através do fogo, Deus falando para Moisés, Deus ali falando através de anjo para Abraão, e agora não, Deus derrama ali o Espírito Santo e todo mundo é batizado, os dons são ministrados e aí todos nós podemos ali então falar diretamente com Deus. Muito interessante falar sobre isso. E aí então o Espírito Santo, depois do seu derramamento que começou e fortaleceu a igreja de Jesus Cristo, fazendo assim a igreja crescer. Aí agora a igreja está firmada, agora ela tem o seu caminho e agora então ela começa através do Espírito Santo, ter a sua postura. Uma delas que está em Atos 2:11, fala que as pessoas começam a se reunir, que as pessoas estão ali agora em compreender o que está acontecendo. Poxa, é judeu, ali não é judeu, é grego, e agora todo mundo está ouvindo o Espírito Santo. Lá no verso 11, no capítulo 2 de Atos, vai falar assim: uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo, alguns são de Cretas e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das coisas que Deus tem feito? Olha, todo mundo estava ali ouvindo a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E ali então ali o povo estava reunido como igreja, e ela já havia um sinal da postura da igreja já no Novo Testamento. Segunda coisa importante é que havia uma mensagem. E ali vamos ouvir ali o apóstolo Pedro, ali numa mensagem em Atos 2:14, vai falar assim, meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse, que no último dia derramarei do Espírito Santo. Então nós temos duas coisas importantes para o estabelecimento da igreja. O Espírito Santo reúne pessoas e o Espírito Santo agora ele fala, tem uma mensagem para expressar a partir da igreja. Então, e que mensagem é essa? Uma mensagem de conversão dos pecados, de convencimento e de conversão das pessoas. E lá no verso 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37, vai falar, aí agora tem uma mensagem, um objetivo da igreja, pregar o evangelho do arrependimento. No verso 36 e 37, disse: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo como promessa. Então olha só,
uma igreja reunida, as pessoas reunidas, havia uma mensagem, um pregador, e havia um tema de mensagem que era o arrependimento para a salvação de todos. E outra coisa, então, uma nova comunidade, então tinha uma igreja, um grupo. Nós precisamos estar fazendo parte de um grupo que nós nos identificamos. Aí nós vamos ver lá em Atos 2:42, Atos 2:42, vai falar exatamente assim, e todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Aí olha que coisa bacana, a igreja junta, a igreja tendo um mensageiro, o povo tendo uma mensagem específica, e agora eles estão em comunhão para ter os mesmos ensinos, para que eles possam ter as mesmas ofertas, a mesma compreensão e a mesma disciplina. Também a igreja também tinha a mesma disciplina, o Espírito Santo também disciplinava a igreja. E Atos capítulo 5 vai falar ali de Ananias e Safira, Pedro pregando, cheio do Espírito Santo, e o que aconteceu? Ali uma disciplina, alguém estava fora da verdade. E aí houve uma disciplina ali para Ananias e para Safiras. Outra coisa importante, a igreja, ela crescia, ela se fortalecia. Atos 2:47 vai falar assim: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Olha que bacana, a igreja agora está estabelecida, tinha tudo em comum, comunhão. Eles então agora estavam no princípio de crescimento, estavam crescendo, isso é muito importante. Agora tem o desenvolvimento da igreja. Então a igreja começa as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. E as pessoas começam a se identificar e se destacar na igreja para o seu crescimento. Você também tem que ser assim na sua igreja, se destacar, participar, influenciar, estar cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos falar de Pedro, Atos 4:8, vamos falar dos diáconos, da equipe diaconal ali, para ajudar no ministério dos apóstolos. Temos Estevão, ali no capítulo 6, no capítulo 7, vai falar de Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo. Vai falar de Saulo, que se converteu e passou a ser Paulo, em Atos capítulo 9. Vamos falar de Barnabé, um homem rico lá de Chipre, que ele, cheio do Espírito Santo, junto com Paulo, foi pregar em Antioquia, e a igreja crescia. E a igreja como toda, Atos 4:31, quero ler Atos 4:31, vai falar uma coisa assim muito interessante. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Que bacana! Então esse é o princípio da igreja. Esse é o princípio que nós devemos ter nos dias de hoje. E algo bacana é que a Bíblia fala que esses irmãos eram cheios do Espírito Santo. E eles novamente se enchiam do Espírito Santo constantemente, estavam reunidos para ser cheios do Espírito Santo. E você é cheio do Espírito Santo? Você está ativo na igreja para servir naquilo que Deus chamou para você estar? Você está em comunhão? Você é templo do Espírito Santo? Você faz a igreja crescer em novidade, cair na graça de todas as pessoas da comunidade? Então a igreja ela passa então a ter o seu papel. A igreja passa então a ter uma postura de identificação na terra através do Espírito Santo, que agora guia a igreja. E agora o que a igreja está fazendo? Aquilo que Jesus Cristo fez lá nos evangelhos, agora está sendo feito através da igreja. A igreja cura, a igreja liberta, a igreja batiza com o Espírito Santo, não é isso? E a igreja, ela faz tudo isso acontecer. Então, que bacana nós falarmos sobre isso. E tem aqui, o crente deve buscar ser cheio do Espírito a cada dia, todos os dias. Efésios 5:18, sejam cheios do Espírito Santo. Então vai falar a respeito, lembre-se do Espírito. Os 120
receberam o Espírito Santo em Atos 2:4, mas tiveram a necessidade de serem enchidos novamente em Atos 4:31. Repetidamente precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo para nós sermos uma igreja vitoriosa. Que Deus abençoe você. Bom estudo, comente isso no domingo e na segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Boa semana. Se cuidem.